Durante séculos, o mundo se curvou diante de reis e rainhas europeus, mas quase ninguém falou dos impérios que existiam muito antes de Roma, da França ou da Inglaterra. No coração da África, tronos eram erguidos em ouro, coroados por sabedoria e sustentados por povos que acreditavam que o poder vinha da terra, dos ancestrais e da justiça. Esta é a história de um deles, um homem que o Ocidente tentou apagar dos livros, mas que permanece até hoje como símbolo de grandeza, fé e mistério. O nome dele é Mansa Musa, o homem mais rico que o mundo já viu. Você já ouviu falar dele? Pois é, talvez não. E isso já diz muito sobre o que foi feito com a história da África. Enquanto reis europeus acumulavam dívidas e roubavam terras, Mansa Musa transformava o deserto em rota de ouro e cultura. Governou o Império do Mali no século XIV, em uma época em que as maiores cidades da Europa ainda cheiravam a fumaça e doença. No mesmo período, Timbuktu florescia como um centro de saber, comércio e espiritualidade. O que ele construiu desafiava qualquer noção de riqueza, e a forma como foi esquecido revela algo muito maior sobre o que tentaram tirar do povo africano. Dizem que Mansa Musa era dono de metade do ouro do mundo conhecido. Metade. Imagine o poder de uma fortuna tão imensa que, ao ser exibida, abalou economias inteiras. E foi isso que ele fez. Em 1324, decidiu realizar uma peregrinação a Meca, uma jornada sagrada de fé, mas não foi sozinho. Levou com ele um cortejo de 60.000 pessoas, 12.000 servos, centenas de camelos e tanto ouro que o brilho da caravana podia ser visto dias antes de chegar. Por onde passava, distribuía moedas, joias e presentes, como se o ouro fosse parte da areia. Era generosidade, mas também era estratégia. Ele sabia o peso simbólico daquele gesto. Era o rei africano mostrando ao mundo que a sua terra não era selvagem, e sim sagrada. Mas a história, claro, nunca perdoa o brilho negro. O impacto foi tão grande que, ao chegar ao Egito, Mansa Musa fez o preço do ouro despencar. A economia do Cairo levou mais de uma década para se recuperar. E o mundo precisou admitir que o coração da riqueza batia lá, não na Europa. Foi quando começaram as distorções. Os mapas da época passaram a representar Mansa Musa, com uma coroa dourada e uma pepita de ouro nas mãos, mas a sua humanidade desapareceu. Era mais seguro transformá-lo em lenda do que reconhecer a grandeza real do continente. Quando voltou ao Mali, construiu mesquitas, universidades e bibliotecas. Timbuktu se tornou o centro intelectual da África, reunindo estudiosos de todo o mundo islâmico. Era um império de cultura, fé e ciência. E ainda assim, com o passar dos séculos, tudo foi silenciado. O ouro foi saqueado, os livros queimados, os nomes apagados. E a pergunta que fica é: por quê? Talvez porque reconhecer que um homem africano foi o mais rico, sábio e poderoso de sua era, destruiria a narrativa de que a civilização nasceu no norte. Talvez porque admitir isso seria devolver à África o trono que lhe foi roubado. Mas Mansa Musa não desapareceu. Ele apenas esperou. Esperou que o tempo trouxesse de volta as vozes que o deserto engoliu. Hoje, quando olhamos para sua história, vemos mais do que riqueza. Vemos o reflexo de um continente inteiro que ainda luta para ser lembrado. Vemos o eco de uma realeza que foi silenciada, mas nunca extinta. A mesma energia que movia os impérios de ouro ainda vive no sangue do povo africano. Há algo de poético na forma como a história tenta esconder o que é grande demais para caber em suas páginas. Porque o ouro de Mansa Musa não era apenas metal, era símbolo. O ouro da fé, da sabedoria, da dignidade. Era o brilho de um povo que não precisava ser descoberto, porque já era luz. E mesmo quando vieram os colonizadores, as armas e as correntes, a chama continuou acesa. No olhar de cada africano escravizado, havia uma lembrança inconsciente de um tempo em que o trono era nosso, o poder era nosso, o orgulho era nosso. É curioso pensar que, até hoje, a imagem de Mansa Musa aparece em listas da Forbes ou em vídeos de curiosidades, quase sempre acompanhada de frases como "o homem mais rico da história". Mas ninguém fala de como ele usou essa riqueza.
Ninguém conta que ele construiu escolas onde a sabedoria era mais valiosa que o ouro. Ninguém menciona que ele tratava os estudiosos com a mesma reverência que outros reis reservavam a soldados. Ele acreditava que o verdadeiro poder estava em multiplicar o conhecimento. E talvez por isso, no fundo, a sua maior ameaça não tenha sido o ouro, foi o exemplo. Quando alguém como Mansa Musa surge na história, ele desarma o mito da inferioridade. E esse é o tipo de verdade que o mundo prefere enterrar. A colonização europeia precisou destruir a imagem da África para justificar o saque. E o apagamento de figuras como ele fez parte dessa estratégia. Afinal, como conquistar um povo que se lembra de ter sido rei? Como dominar uma terra que acredita em sua própria grandeza? Mansa Musa morreu há quase 700 anos, mas seu nome ainda atravessa desertos. Seu império desapareceu, mas sua sombra paira sobre os tronos que vieram depois. Sua peregrinação a Meca não foi apenas uma viagem religiosa, foi uma declaração política. A África não era um apêndice do mundo, era o centro. E talvez ainda seja, se olharmos de novo com os olhos certos. E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre o passado. Porque cada vez que falamos de Mansa Musa, não estamos relembrando um mito, estamos restaurando uma memória. A memória de que a dignidade africana não começou na escravidão. Começou no poder, na arte, na fé e na realeza. É por isso que contar essa história importa. Porque enquanto os livros tentaram silenciar, as vozes ancestrais continuam falando. E agora é a nossa vez de ouvir. Você já tinha ouvido falar em Mansa Musa antes deste vídeo? Sabia que a pessoa mais rica da história da humanidade foi um rei africano? Comenta aqui o que mais te surpreendeu nessa jornada e compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam o que tentaram esconder de nós. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque a história da África não terminou. Ela só estava esperando para ser contada de novo.